Boa noite. Hoje eu vou te contar uma história. Mas, diferente de outras, essa não começa com pressa. Ela caminha devagar, como quem observa a neblina descer sobre a estrada. Então, feche os olhos, respire fundo e deixe a noite te levar. Havia uma cidade pequena, cercada por colinas silenciosas e árvores que balançavam lentamente com o vento. Ali, o tempo parecia desacelerar, como se cada minuto durasse um pouco mais do que o normal. As ruas eram de paralelepípedo, as casas tinham janelas de madeira e flores nas janelas. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia pelo nome, e onde o silêncio, à noite, era quase absoluto. Às 9 da noite, as luzes começavam a se apagar. A padaria fechava cedo, a praça principal se esvaziava, e só se ouvia o som de um rádio antigo tocando baixinho na varanda de algum senhor solitário. Mas havia algo que perturbava esse sossego. Uma colina, alta, verde, solitária. E no topo dela, um espaço onde nada crescia, onde nem os pássaros paravam para cantar. Durante o dia, aquilo era apenas um pedaço de terra, um vazio. Mas à noite, às 3h07, sempre no mesmo instante, a mesma cena se repetia. Luzes se acendiam, uma porta se abria, e uma casa que não estava ali antes tomava forma diante dos olhos de quem tivesse coragem de olhar para cima. Era como se o tempo se dobrasse, como se aquele lugar só existisse quando o resto do mundo dormia profundamente. Alguns diziam que era ilusão, outros juravam que era real, mas todos, sem exceção, evitavam falar sobre ela por muito tempo. Menos Lívia. Ela, desde criança, acreditava que aquela casa existia por um motivo, e que um dia ela iria até lá. Lívia nasceu numa manhã de inverno, quando a cidade ainda era coberta por neblina e o ar cheirava a pão fresco e terra molhada. Ela cresceu entre as flores do quintal da avó e os livros de capa dura que o pai lia para ela à noite. Desde pequena, Lívia tinha um olhar que parecia ver mais do que os outros. Ela observava os detalhes, o movimento das nuvens, o voo das mariposas. E às vezes ficava em silêncio por horas, olhando para a colina pela janela do quarto. A mãe dizia que era apenas imaginação. O pai sorria e dizia que ela era especial. Mas Lívia, ela sabia que algo lá em cima chamava por ela. Aos 5 anos, teve o primeiro sonho. Estava andando por um corredor longo, com tapetes vermelhos e quadros antigos nas paredes. Tudo era calmo, nenhum som, nenhum vento. Ao fundo, uma porta semi-aberta deixava escapar uma luz morna, como a de uma lareira acesa. Quando ela tentou se aproximar, acordou. Naquela manhã, pela primeira vez, desenhou a casa. Era uma mansão simples, com janelas altas, um telhado inclinado e uma escada de pedra na entrada. Sua avó, ao ver o desenho, empalideceu. Mas não disse nada, apenas guardou o papel dentro da Bíblia, no meio das páginas de Salmos. Com o passar dos anos, os sonhos se repetiram, sempre com o mesmo corredor, a mesma luz. Mas cada vez Lívia conseguia dar mais alguns passos, até que aos 11 anos ela chegou à porta. Na noite seguinte, a colina ficou encoberta por uma neblina espessa, e alguém viu uma luz acesa lá em cima, pela primeira vez antes das 13h07. Ninguém soube explicar, mas Lívia se lembrava perfeitamente. Naquele dia, ao acordar, encontrou um botão antigo de casaco embaixo de seu travesseiro. Era dourado, envelhecido, com o desenho de uma flor. Ela o guardou numa caixinha azul e nunca contou a ninguém. Os anos passaram e Lívia cresceu. Agora, já adulta, ainda morava na mesma casa onde havia nascido. A cidade pouco tinha mudado, o mesmo silêncio, o mesmo tempo que parecia andar devagar. Mas dentro dela, algo se transformava. A colina continuava lá, imóvel. Mas a sensação de que algo nela estava incompleto ficava cada vez mais forte. Os sonhos haviam diminuído com o tempo, mas vez ou outra voltavam. E sempre deixavam algo para trás. Uma sensação, uma lembrança vaga,
um cheiro de madeira queimada ou o som de um relógio distante. Foi numa noite qualquer, sem vento, sem lua, que ela sentiu. Era como se um sussurro tivesse atravessado o ar, tão suave que parecia o próprio pensamento. Está na hora. Ela se sentou na cama, olhou pela janela e viu a colina. Estava mais escura que o normal, mais viva. Na manhã seguinte, foi até a caixa azul onde guardava o botão de casaco. Lá estava ele, intocado, mas ao lado havia outro. Menor, prateado, com o mesmo desenho, uma flor. Ela soube naquele instante. A casa estava esperando por ela. Durante o dia, preparou uma pequena mochila. Colocou uma lanterna, uma garrafa de água e, por instinto, levou os 2 botões. Não contou a ninguém, não porque tivesse medo, mas porque sabia que ninguém entenderia. Ou pior, tentariam impedi-la. Esperou até que todos dormissem. E às 2h45 saiu pela porta dos fundos vestindo um casaco leve e sapatos confortáveis. A cidade estava mergulhada em silêncio. As luzes estavam todas apagadas e o céu parecia mais escuro que o normal, como se guardasse um segredo. Ela caminhou devagar, ouvindo apenas o som dos próprios passos. O frio da madrugada tocava seu rosto, mas ela não sentia medo. Pelo contrário, sentia paz, como se estivesse voltando para algum lugar que nunca conheceu. Quando chegou à base da colina, o relógio da torre da igreja tocou 3 vezes. Dong, dong, dong. Mais 7 minutos, pensou. Mais 7 e a casa vai aparecer. E então começou a subir. A grama úmida sob seus pés fazia um som baixo, quase imperceptível, como se a terra estivesse respirando com ela. A colina era íngreme, mas Lívia caminhava com firmeza, como se já tivesse feito aquele caminho antes. Talvez tivesse, em sonhos. O céu estava coalhado de nuvens escuras, mas nenhuma ameaça de chuva. A lua, escondida, deixava o mundo em tons de cinza. E mesmo assim, havia uma luz suave vindo de cima. Não era uma luz comum, era como o brilho de uma lembrança antiga. A cada passo, o ar parecia mais denso, o tempo mais lento. Ela olhava para trás e via a cidade lá embaixo, silenciosa, como um retrato esquecido. Passou por uma árvore solitária, de galhos retorcidos, que parecia observá-la. O vento balançou levemente as folhas, como se dissesse, você está indo bem. No meio do caminho, Lívia parou. Havia algo no chão. Ajoelhou-se e viu uma pequena pedra branca, redonda, lisa como porcelana. Ao tocá-la, um arrepio percorreu sua espinha, mas não era de medo. Era como se estivesse se conectando a algo maior, algo invisível que sempre esteve ali. Ela colocou a pedra no bolso e continuou. Agora, mais perto do topo, começou a notar o cheiro. Era um aroma familiar, madeira antiga, chá de camomila e algo que lembrava papel envelhecido. O mesmo cheiro que sentia nos sonhos e que uma vez sentira ao acordar, sem saber por quê. Finalmente, seus pés pisaram o platô no alto da colina. E ali, por alguns segundos, só havia silêncio. Nem vento, nem grilos, nem o som do próprio coração. E então, às 3h07 em ponto, a casa apareceu. Não surgiu como num passe de mágica. Ela simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado, mas os olhos humanos não pudessem ver até aquele momento. As janelas se acenderam, uma a uma, com uma luz âmbar, suave, acolhedora. A porta, de madeira escura com detalhes entalhados, rangeu lentamente, abrindo-se sozinha. Lívia ficou parada por um instante, não por medo, mas por respeito. Sentia que estava diante de algo vivo, algo que esperou pacientemente por anos, talvez séculos. Deu o primeiro passo, depois outro, e subiu os degraus de pedra agora cobertos por um fino tapete de folhas que estalavam levemente sob seus pés. Parou diante da porta, respirou fundo e entrou. O som da porta se fechando atrás dela foi quase imperceptível, como um sussurro. Lívia estava dentro. O ar ali era morno, levemente perfumado com algo que lembrava alfazema e madeira polida. A luz vinha de abajures antigos e velas acesas, mesmo sem que ninguém parecesse tê-las tocado. O chão era de madeira escura e rangia suavemente sob seus passos. À esquerda, uma sala de estar com poltronas acolchoadas e um tapete grosso de bordas gastadas.
Um relógio de parede marcava exatamente 3:07, parado, como se o tempo tivesse decidido esperar por ela. As paredes eram repletas de quadros, retratos antigos, com rostos que pareciam vagamente familiares. Um deles chamava a atenção. Uma mulher com cabelos escuros, os olhos grandes e serenos. Ela estava parada diante da mesma casa, com uma expressão que mesclava tristeza e paz. Lívia sentiu um calor leve no peito. Não sabia por quê, mas tinha certeza de que conhecia aquela mulher. Seguiu para o corredor. As tábuas do chão contavam histórias com seus estalos leves, e cada porta por onde passava parecia ter sua própria presença. Em uma sala pequena havia uma estante cheia de livros. Ao tocar um deles, a poeira levantou no ar como um véu antigo sendo retirado. O livro se abriu sozinho, quase como se quisesse ser lido. Na primeira página, em letras delicadas, uma dedicatória. Para Lívia, que sempre soube voltar para casa. Ela ficou imóvel. O coração batia lento, pesado, como se tentasse lembrar de algo perdido. As páginas seguintes estavam em branco, exceto por pequenos rabiscos nas bordas, flores, luas, relógios, uma chave. Guardou o livro na mochila e continuou. Mais adiante, uma escada em espiral levava ao segundo andar. Ela subiu devagar, sentindo o corrimão de ferro frio sobre a mão. No alto, um corredor estreito, e ao fundo, uma porta entreaberta, de onde vinha uma luz suave, azulada. Entrou. Era um quarto. As paredes tinham a cor do céu ao amanhecer. Na penteadeira, 2 botões repousavam lado a lado, idênticos aos que ela trouxera consigo. Ao se aproximar, notou algo gravado no espelho em letras quase invisíveis. Tudo o que se perdeu está aqui. Nesse instante, o relógio do andar de baixo soou. Mas ele não marcava mais 3:07. Agora marcava 3:08. A casa estava avançando com ela. Ela se sentou na beirada da cama e sentiu um alívio profundo, como se tivesse finalmente encontrado o que procurava, mesmo sem saber o que era. Não havia medo, não havia pressa, apenas uma sensação de pertencimento, de que, naquele lugar, ela estava em casa. Lívia permaneceu ali, sentada na beirada da cama, observando o quarto. O silêncio da casa não era vazio, era um silêncio cheio de significados, como se cada parede guardasse uma lembrança, como se cada objeto estivesse apenas esperando ser lembrado. Ela se deitou lentamente sobre o colchão. Era macio, com um cheiro suave de lavanda e talco antigo. Fechou os olhos por um instante e a casa suspirou com ela. No fundo de sua mente, vozes distantes começaram a sussurrar. Eram calmas, familiares, como canções de ninar cantadas pela avó, como risos da infância, como uma história contada à beira da cama em noites de chuva. Lívia viu cenas em sua mente. Ela mesma, criança, brincando num jardim que jamais tinha visto acordada. Ela correndo por corredores dessa mesma casa, guiada pela mulher do retrato. Ela crescendo, esquecendo, partindo. E então entendeu. Aquela casa não era feita de tijolos, era feita de lembranças. De tudo aquilo que se perde no tempo. O cheiro do primeiro livro, o som da risada de quem já se foi, o gosto de um bolo que ninguém mais sabe fazer, a sensação de segurança que só existe nos sonhos da infância. Ela compreendeu que aquela casa era parte dela. Um reflexo secreto, construído dentro de seu coração ao longo de toda a vida. Um lugar onde os pedaços perdidos de si mesmo se reuniam em silêncio, à sua espera. Lívia sorriu, fechou os olhos de novo, e a casa começou a desaparecer. Não com pressa, não como quem some, mas como quem se dissolve devagar, voltando para onde sempre esteve, dentro dela. A colina lá fora voltou a ser apenas terra e vento. A cidade dormia. E o relógio da torre marcava agora 4:14. No quarto de Lívia, sobre a cômoda, estavam os 2 botões e a pequena pedra branca, agora brilhando levemente, como um farol para o que vive além da lembrança. Naquela noite, a casa se foi.
Mas Lívia sabia. Quando precisasse voltar, bastava fechar os olhos e escutar o som da madeira, o farfalhar das folhas e o relógio lá embaixo tocando baixinho. Dong, dong, dong. Boa noite.